Olá, estamos aqui com mais um episódio do Pode Louvar Podcast e hoje nós estamos com nada mais nada menos do que esse rapaz que tem uma voz deslumbrante, que encanta e contagia e cheio da presença de Deus, né? Amém. Estamos com ele aqui, Alexandre Fraga. E aí, Glória a Alexandre, Deus, tudo gente. bem, meu irmão? É Tudo um bem? prazer tê-lo conosco. Honra minha estar aqui quando recebi o convite. Eu não hesitei em vir estar aqui com vocês. Acompanho. Também os meus amigos já passaram por aqui. Estar aqui hoje é uma honra. Muito obrigado desde já pelo convite. Amém, o prazer é nosso, né, Mike? Muito prazer. Claro e evidente, né? Ter você aqui no nosso podcast é surreal. E por isso eu procurei logo você. Falei, não, Alexandre Fraga tem que estar conosco. Então, Alexandre, eu já quero aproveitar, né, esse momento para poder falar sobre a sua saída, né? Você teve uma saída agora recentemente da presença do Senhor. É como você lidou com essas as críticas, né? Porque você tem mídia na internet, então automaticamente vem as maiores críticas vêm dos cristãos. Sim. Não é nem do povo que tá no mundo, mas é dos cristãos. Em vez de eles abraçarem, bota você pra correr. E assim, você voltou pra Jesus, como foi lidar com a volta? O que te impulsionou a voltar pra Jesus? Conta pra gente um pouco. Então, vamos lá. Motivo da saída, né? Eu tive um momento muito bom, falando tecnicamente, no gospel, né? Tive uma visibilidade muito grande nas redes sociais, recebi inúmeros convites para poder ministrar também em outras igrejas. Porém, como todo jovem, hoje eu tô com 30 anos, né? Então a minha mente de hoje é completamente diferente da minha mente quando eu tinha 25 anos, por exemplo. Como todo jovem, eu sempre quis ter minhas coisas, minha casa, conquistar meu carro, conquistar a minha independência, né? E aí, falando sobre crítica, acho que foi a sua pergunta, eu recebi muitas críticas de que eu queria ser famoso, de que eu queria ter fama. E não foi nada sobre isso, até porque se eu quisesse ter fama de fato, eu estava num momento muito bom Sim. no gospel. E aí eu recebi muitas críticas acerca disso. Só que a minha intenção não era sobre fama, porque se eu quisesse fama era só eu ter continuado no gospel, sabe? Sim. Mas a minha intenção era só conquistar minha casa, conquistar minha independência. E aí eu recebi uma proposta de um cantor. Eu acho que por ética não é legal a gente falar o nome. Sim, sim. Até para não ser Fica à processado. vontade. E aí recebi uma proposta muito boa para eu cantar no secular. Gente, para falar a verdade, eu nunca me vi cantando no secular assim, né? Nunca acreditei que eu pudesse ser capaz de estar em um ambiente que eu não fui chamado para aquele ambiente, né? E aí eu recebi uma proposta, falei assim, cara, eu vou entrar por essa porta, vou conquistar as minhas coisas e Vou depois voltar. eu volto. Com tudo conquistado, né? Eu acho que, acho não, foi uma falta de fé, né? Porque se de fato a gente tem o nosso pastor, se a gente tem o nosso bom pastor, a Bíblia fala em Salmos 23 que ele é o nosso pastor que nos faz caminhar por pastos verdejantes em águas tranquilas e de nada nós teremos falta. E aí eu tive essa oportunidade de cantar no secular. Só que aí um abismo vai chamando Sim, outro com abismo, né? certeza. E aí os meus planos era somente cantar com ele, gravar com ele, que quando a produtora dele me procurou, que eu tinha ganhado o concurso, que foi um concurso na internet. E aí me fizeram inúmeras propostas. Falei assim, cara, é agora, é meu momento, vou ganhar meu dinheiro, vou conquistar minhas coisas e depois... Mas a minha intenção era só gravar mesmo no estúdio, como nós gravamos no estúdio, fomos pro estúdio. E aí, quando eu me vi, eu já estava, tipo, dentro de um pagode, cantando um pagode. Tipo assim, nunca gostei de um ambiente assim. Então, eu sempre chegava, cantava e ia embora. Pegava o dinheiro e ia embora. Não era um ambiente... Eu não cresci num ambiente assim, Perto sabe? do microfone. Nunca cresci num ambiente assim, apesar da minha família ela não ter vindo de um berço evangélico. Eu cresci dentro da igreja. Eu tive um contato com o mundo antes de entrar para a igreja muito pouco. Então, eu entrei para a igreja com 12 anos de idade. Então, a minha infância foi toda dentro da igreja. Minha adolescência, minha juventude. E agora, quanto às críticas, foi mais essa questão. Ah, ele quer fama, ele quer sucesso. E não foi por esse lado, sabe? Sim, e sobre a volta? O que te impulsionou a voltar? Na verdade, você saiu já por conta disso, né? Do trabalho. Não foi assim, eu vou me desviar, eu não quero mais viver pra Cristo. Isso, não foi por conta de uma frustração dentro da igreja, ou por causa de uma briga dentro da igreja, não foi por conta de nada disso. Deu pra entender que você saiu por questões financeiras, né? Você queria é, ter a sua finança, né, mais firme, né? Sim, e eu Então nunca. você procurou
o mundo secular, achando que iria te dar mais retorno financeiro. Isso. Só que tem uma vez eu escutei até isso, e eu vou até falar com você agora. Qual o seu time? Meu time Flamengo. Você iria pra torcida Muito bom, eu do vi isso daí. Vasco Não, cantar o hino do Flamengo? não, Ou você cantaria o hino do Vasco Muito sendo bom. flamenguista? não. É a mesma coisa, né? Eu acho que assim, só que no mundo espiritual é muito mais forte, muito mais sério, porque a gente vive num mundo onde a gente não deve, né, fazer acordo. A gente vive para Cristo, então quem vive no mundo, pro reino, não faz acordo com nenhum tipo de mundo que não seja voltado para Deus, né? Ou seja, que não seja o mundo que a gente vive espiritualmente hoje. E ali eu acho que realmente, eu acho que quando você foi, com certeza você estava num ambiente que você estava perdido, você cantava, mas você não estava conseguindo estar ali, pelo que você falou, porque não é a sua identidade, né? Você tem uma identidade, que é Cristo, e ali você estava vivendo uma coisa que nem você estava sabendo o que estava fazendo, acredito, né, Mike? E ele ressaltou, De né, que fato. faltou fé, né? E é muito boa essa colocação, porque eu imagino, tipo, um peixe fora d'água, sabe? Ou então um pássaro vivendo dentro do mar, não tem como. Os dois não foram chamados para ambiente diferente. Assim, foi uma experiência que eu precisei viver, sabe? Eu precisei estar ali. Pode parecer loucura, mas eu precisei vivenciar tudo aquilo dali e voltar com mais Firmeza, né? certeza, sabe? De que, de fato, eu nunca duvidei de que Deus me chamou, nunca duvidei do que Deus tem pra minha vida, de que Ele me escolheu, disso eu nunca duvidei, sabe? Mas eu acho que hoje é com muito mais firmeza e pé no chão, de, tipo assim, eu fui chamado pra adorar, eu fui chamado pra viver isso daqui, sabe? Então, se a gente tirar um peixe do seu habitat natural, ele vai morrer com certeza. O meu habitat natural hoje é a presença de Deus, sabe? Não é sobre o microfone, não é sobre ministrações, mas é sobre a presença de Deus. Isso é o mais importante, né? Eu acho que a gente, quando vive com a presença, é impossível viver sem ela, né? Eu, quando tô orando, quando tô na minha madrugada, ali no meu momento com Deus, se eu não ouvir a voz de Deus, se eu não sentir a sua presença, eu não durmo. É muito interessante isso, falar até sobre o quarto, né? E aí você me perguntou sobre o retorno, o que que me fez voltar, o que me motivou a voltar. Eu nunca fui motivado por oportunidades ou ministrações ou estar em outra igreja. Isso nunca para mim foi um troféu, digamos assim. Amo, mas nunca foi um troféu. Mas assim, o que me fazia queimar para voltar era o lugar secreto. Era estar no meu quarto sentindo a presença de Deus, o meu momento de cantar os hinos da harpa, sabe? Começar com o meu joelho dobrado, e depois levanto, canto o hino da harpa, e depois dobro meu joelho de novo, e fico andando pela casa orando de madrugada, sentindo a presença de Maravilhoso. Deus. Então, isso que me fez querer voltar, ter a presença de volta, sabe? E uma das coisas que quando eu voltei, eu conversei com os meus pastores, eu chamei minha pastora velha, pastor Antônio, sou apaixonado pelos meus pastores, sou muito suspeito em falar, porque eles me deram uma base assim para poder voltar, um apoio fora do normal. E aí eu lembro que eu chamei a pastora dia 19 de agosto, se não me falha a memória. Dia 19 de agosto. Isso num domingo, eu escuto já na igreja de manhã, e depois do culto eu chamei ela para poder conversar. Eu falei assim, pastor, eu preciso voltar, eu preciso retornar. Eu preciso da tua ajuda. E nós fizemos uma campanha, né? E eu me lembro que eu falei assim para ela, pastor, eu não tô preocupado em voltar a ter cargo na igreja, eu não tô preocupado em voltar a ministrar louvor, eu não tô preocupado com oportunidade. Eu só preciso da tua ajuda porque eu preciso ter a presença de Deus dentro do meu quarto. Essa era a minha sede, minha fome, de ter ele ali comigo, sabe? No meu dia a dia, no meu trabalho, dentro do carro, quando eu tô dirigindo. Essa era isso que me fez voltar, a minha amizade com ele. E quando, em um dos cultos que eu fui, porque a festividade foi em julho, lá na igreja, foram 5 domingos de festividade, eu coloquei no meu coração mesmo afastado, que eu iria todos os domingos, e Deus usou um presbítero lá da igreja, e que ele não me conhecia, tipo assim, quando eu saí, ele entrou e ele não me conhecia de fato. E uma das formas de eu me achegar a Deus, eu sempre falo, Deus, tu és o meu melhor amigo.
E aí ele falou assim pra mim, Deus usando ele, volta a ser meu amigo. Ele falou assim. E ninguém, ele não tinha como saber da minha oração. Ele não tinha como saber. Ele falou assim, volta a ser meu amigo e tu verás o que eu vou fazer na tua vida. Ele não falou em línguas, ele não marchou, ele só começou a orar por mim e Deus começou a usar ele. Ele falou, volta a ser meu amigo e tu verás. Cara, naquele dia ali, sabe, eu falei assim, cara, eu preciso voltar a minha amizade. Era a minha amizade com ele. Eu só queria a minha amizade com ele. Era isso. Não é sobre cargo ou sobre mídia de novo na internet, não Nunca era será, sobre nada. nunca será. Nunca será. Isso aí você tá falando não é pra você, mas nunca será. Entendeu? É sobre ele e para ele. Sempre vai ser isso. E você tava falando aí que o presbítero entregou pra você, volta a ser meu amigo, né? Que Deus estava mandando te dizer. E, Michael, a gente estava procurando um convidado porque a gente tinha fechado com a Midian e através de um outro rapaz que também era um presbítero lá da igreja e não deu certo. Aí, não sei o que aconteceu, mas em cima da hora a gente teve que procurar outra pessoa, né? Aí a gente estava vendo outras pessoas que já estavam ali na nossa lista. Aí eu falei, cara, vê com o Alexandre Fraga. Foi quando ele te chamou. Ele é verdade. Aí ele... Então, assim, eu creio que tudo isso é Deus, né, cara? É o próprio Senhor, é o próprio Espírito Santo ali impulsionando aquilo que ele te prometeu. Sim. A gente a fazer, a cumprir aquilo que ele te prometeu. Aí você é chamado pra cá e daqui, com certeza, vai aparecer uns cortes, vai aparecer teu nome, vai voltar a ventilar e as coisas vão acontecer naturalmente. Só que, assim, primeiro é ele, primeiro o reino. E as demais coisas nos serão acrescentadas, né? Então, quando a gente começa a entregar tudo nas mãos dele e principalmente nos entregar para ele, aí ele começa a fazer do jeito que ele quer fazer na nossa vida. É exatamente dessa forma e desse jeito, né, Michael? Sim, verdade. Engraçado que ele tava falando ali que, na verdade, sobre o que impulsionou você voltar e a saudade de ter amizade no quarto, a saudade de louvar, levar o Senhor pro trabalho, a saudade de estar ali no carro ministrando e foi dentro do carro que nasceu o Alexandre Fraga, né? Sim. Começou dentro do carro, os vídeos viralizaram dentro do carro. Cara, dentro do carro, né? Porque, cara, eu vou te falar, é um dos lugares que eu mais amo sentir a presença de Eu Deus, também. saber disso. Tem vários views ali que eu falo da palavra dentro do carro. Cara, porque é um momento, digamos assim, mais propício, né, para você sentir. E eu faço muita questão de sentir a presença de Deus nesses momentos, no meu dia a dia, andando na rua, falando. Porque a gente tende a se limitar e sentir só na igreja. Ou só dentro de casa no momento de oração, mas ele quer fazer parte de todos os nossos momentos, sabe? É no trabalho, é no nosso andar na rua, quando eu tô entrando numa loja, ou então quando eu tô no shopping fazendo. Então ele quer. Eu faço questão de ter a presença dele nesses momentos, sabe? Não é só no momento de culto onde as luzes se acendem e aí os músicos começam a tocar. Então o meu culto não começa quando eu entro na igreja, o meu culto começa quando eu acordo, sabe? Eu até li esses dias na internet e eu achei muito legal essa frase, porque a adoração é mais ou menos assim, a frase. A adoração, ela não começa quando a música, quando os músicos começam, mas de fato quando a música acaba, que aí você começa a adorar a Deus e a gente acaba se limitando nesse período de culto, sabe? Eu sempre luto muito todos os dias para não me permitir sentir a presença de Deus só na igreja, para não me entregar só na igreja, sabe? E o interessante que você foi procurar, né? Tem muito, isso aqui que Deus tá me impulsionando a falar agora é muito sério. Você foi pro mundo secular para tentar a sua vida financeira. E te questionaram, com certeza. Teve pessoas que te questionaram. Agora, e aquelas pessoas que vivem tirando da própria igreja, usando o dom que Deus deu, Cara, eu né, acho muito para bacana ganhar esse dinheiro? você falar Você, sobre pelo menos, isso. você não quis nada, né, que era de Cristo, nada de ou seja, você foi para um mundo onde as pessoas pagam e recebem para poder ter o artista. Agora, e aqueles que cobram horrores, absurdos, para poder se apresentar aonde deve, entendeu? É muito Se legal você falar entregar sobre de isso. graça porque ganhou algo de graça. Ele tinha ressaltado acerca de não era pela fama, né? Não, Se fosse pela fama, você poderia ter ganhado bastante também, até porque você estava no seu momento. tava num momento muito legal. Interessante você falar sobre dinheiro, porque quando eu sempre fui ministrar em outras igrejas, então sempre fui muito para adorar.
a Deus, entendeu? O meu interesse não era sobre oferta. Recebi ofertas, sim. Nunca estipulei valor, ou precisa ser valor X. Essa é a minha visão. Nunca estipulei valor para ministrar. Mas acredito que o ministro precisa, quando ele sai da sua igreja, quando ele sai da sua casa, ele precisa de uma ajuda de custo, ele precisa de algum recurso para ele poder chegar até na outra Sim, igreja. com Isso aí Isso é normal. fato, precisa. Fundamental, Nunca estipulei valor. Eu, Alexandre. E aí a minha última ministração foi em Búzios. Eu falei assim, gente, eu dentro de mim não tinha falado nada para ninguém. Falei assim, gente, é a minha última ministração aqui. Porque quando eu vi que a próxima agenda não seria mais o Alexandre adorador, mas seria de uma forma para eu ganhar dinheiro, eu falei assim, eu não posso fazer isso com o reino de Deus, sabe? Então, quando eu vi que o Alexandre adorador não iria mais conseguir prosseguir indo nas ministrações para adorar a Deus, mas seria por um interesse de dinheiro, eu falei assim, não, cara, isso não foi... Os meus pastores não me ensinaram assim. Então, até aqui, eu consegui vir até aqui. Então, a partir de hoje, se eu continuar, eu vou estar fazendo do evangelho um cabide para um desempregado, entendeu? Então, eu preferi retroceder. E aí eu tava ganhando também muito bem no gospel, digamos assim, ganhando muito bem. E eu falei assim, eu prefiro manter o meu caráter. Aí eu lembro que eu comecei a colocar currículo, fui trabalhar de carteira assinada ganhando, tipo assim, muito menos do que eu ganhava. Era um estilo de vida completamente diferente, mas prefiro manter o meu caráter. Chamei os meus pastores, conversei, agora eu quero fazer isso da minha vida. Mas, Alexandre, não é assim não, eu quero fazer isso, entendeu? Então, eu acho muito bacana também essa relação com os meus pastores, porque a gente sempre teve uma relação muito aberta, tanto eu com eles e eles comigo, assim, de eu não ter reservas em mim para eles saberem de nada do que se passa na minha mente, do que se passa no meu coração, do que se passa na minha vida. Então, cheguei, chamei eles e falei, agora eu quero viver isso, isso, isso. Eu quero viver o secular, eu quero experimentar, eu quero saber como é. E aí, eu vou tentar fazer minha vida. E, assim, o engraçado, porque a minha igreja, ela nunca me tratou diferente, sabe? Por conta das minhas escolhas. Pelo contrário, eles sempre me receberam, sempre me amaram. Não houve uma diferença do Alexandre que estava na igreja de um Alexandre que estava no mundo, sabe? Achei isso muito incrível. É o dever da igreja e nem todas são assim. Mas, assim, a minha igreja é conhecida pela Igreja do Amor. Então, eles me abraçaram muito, 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 muito mesmo. Principalmente no meu retorno, então. E qual é a sua igreja? Igreja Missionária da Glória de Deus, fica no bairro do Tanque. Isso assim, é o evangelho, né? A gente não deve apontar o dedo, mas sim estender a mão, né? Se talvez tratassem diferente, de repente demoraria mais a voltar, né? Eu fui muito abraçado no É retorno. igual, é igual aquela parábola do filho pródigo, né? Quando o pai, ele deixa o filho ir. Quer ir? Toma aqui. Mesmo estando tudo errado, querendo herança, antecipado. Pode ir. Mas eu estaria aqui te esperando, né? E quando o filho volta, ele tá lá. Prepara um banquete, ou seja, roupas novas. Por quê? Porque é assim que o Senhor nos recebe sempre, né? Sempre com as portas abertas. Embora a gente seja ingrato, embora a gente seja desnaturado, a gente está sempre com as portas abertas na casa do Pai. Então, e o teu coração, o Senhor, como ele sonda e examina, ele já conhece. Então, ele sabia que você precisava dessa experiência para voltar, com certeza, para ele mais inteiro, né? Mais preparado, pronto. Por quê? Às vezes é necessário a gente ir no acampamento do inimigo para ver como ele age. Parece maluquice a gente falar sobre isso, mas, cara, eu não tenho dúvidas de que foi necessário, sabe? Não tenho dúvidas, foi muito necessário para minha vida, sabe? Foi muito necessário. Não faria tudo de novo, porque foi muito frustrante, sabe? Mas E o vazio? Eu acredito que você devia ter presenciado também, nesse sentido, um vazio dentro de você quando estava ali entregando até mesmo o seu trabalho ali, cantando, né, essas músicas seculares, mas devia ter um vazio grande, né? tinha um vazio muito grande, assim. Como tô te falando, quando eu era convidado para cantar em algum pagode, assim, eu chegava na hora que eu ia cantar e, tipo assim, ia embora. Engraçado que quem ia comigo, os meus amigos eram todos afastados, né? Assim, me aproximei de amigos que estavam afastados. E até tava conversando com um amigo ontem, eu falei assim, cara, quando eu me afastei, as minhas amizades eram, tipo assim, eram crentes, né, que haviam se afastado.
E tinha muito medo, sabe? De briga, aquele ambiente que a gente vê, tipo, em televisão, que a galera bebeu, brigou, e acidente, aquelas coisas. Então, eu nunca bebi, nunca gostei de bebida, droga, cigarro, nada. Eu nunca fiz nada dessas coisas. Meu negócio era mesmo, tipo, lá cantar, fazer minha parte. Engraçado é que quando eu tava cantando, o meu jeito de cantar lá no pagode era como se eu estivesse numa igreja. Porque o linguajar era tipo, declare, falar mais palavras. E eu falava Como se dentro da estivesse no igreja. culto, Aí né? ele falou, cara, tu era da igreja, né? Da igreja. Caraca, você é todinho, cara. Parece que você tá louvando ali. Eu quando você não é chamado pra aquilo? Realmente não era o teu ambiente. Não era meu ambiente. E aí eu, tipo, fazia como se eu estivesse adorando, não tinha nada. Não fui chamado pra trazer um público, animar uma plateia. Cara, não rolou comigo. Graças a Deus. Se tivesse rolado, você estaria lá até E hoje. hoje, Graças a Deus. Hoje, que pra você pode descrever o seu ministério? Posso descrever o meu ministério. Eu me identifico muito com Jeremias, sabe? Muito com Jeremias. Gosto muito também. E Timóteo. Eu me identifico com Jeremias porque, primeiro que ele foi chamado jovem, sabe? E o primeiro conflito que Jeremias passou é quando ele olha pra dentro dele e ele não vê possibilidades. Não tem como, tipo, sabe, trazendo pro nosso linguagem. Deus, não tem como, eu sou uma criança, não sei falar. E aí, o interessante é que Deus escolhe ele, não escolhe ele pra lidar com pessoas da idade dele, sabe? Pessoas que sabem muito mais do que ele. São sacerdotes, são ministros daquela época, os governadores, as pessoas da cidade. E aí, Jeremias é um profeta chorão. Eu acho que eu sou um profeta chorão. Porque a missão que Deus escolhe para cada um de nós, se a gente for olhar para nossa realidade, for olhar para a promessa de Deus, gente, não dá link a promessa que Deus faz com a nossa realidade. Eu acho que Jeremias, quando ouve Deus chamar ele, apesar dele ter sido designado por uma coisa, Deus chama ele para uma coisa completamente diferente de dentro da família dele, que é exatamente o que aconteceu comigo. Porque assim, lá em casa era meu avô que era crente, então ele deixou deixou a gente conhecer Jesus, esse legado. Então eu ia muito para a igreja. Então assim, os meus tios não são evangélicos, eu tenho primos que conhecem a Jesus, mas também hoje não estão firmes, mas vão estar. Então, tipo assim, eu tô ali, vamos gente para a igreja, e aí é a mesma coisa que o meu avô fazia, sabe? Então, viver dentro de um cenário eu vivo dentro de um cenário que não condiz completamente com a promessa que Deus me fez, sabe? Os meus avós vieram de espírita do candomblé, sabe? Então tá dentro desse cenário ali ainda hoje e olhar para a promessa de Deus é desafiador. Então às vezes eu fico, Deus, eu sou uma criança, eu não sei falar, porque tu me chamou, mas porque tu me escolheu para essa missão, sabe? Ver Deus fazendo, operando, sabe? E esses dias até o meu tio que ainda está no espiritismo ir para uma consagração na minha igreja, isso é uma resposta de oração. Ele nunca entrou numa igreja, num culto e decidiu ir por ele mesmo, ele quis ir, sabe? Então, para mim, é uma forma de ver Deus trabalhando dentro da minha casa. Então, nas minhas orações, eu sempre oro por ele. Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, ele estabeleceu comigo uma aliança. Então, hoje, descrever o meu ministério é lembrar de Jeremias, sabe? Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Não diga que tu és uma criança. Aonde quer que eu te enviar, irás. Tudo aquilo que eu te mandar, tu dirás. E resumindo também, eu lembro que Jeremias, depois que ele passa por um processo de humilhação por causa dos governadores, por conta da sua pregação, ele fala assim, olha, eu não quero mais falar desse nome. Pra mim não dá mais o meu chamado, eu quero abandonar. Mas aí Jeremias vai falar, mas é como se quando eu penso em desistir, um fogo vai ardendo dentro dos meus ossos e eu não consigo mais conter. Eu não consigo mais parar. Então Jeremias, todas as vezes o fogo fala de combustível, o fogo fala de continuidade, o fogo fala de quando o sacerdote deveria tirar as cinzas e colocar lenha todos os dias. O fogo arderá continuamente sobre o altar e ele não se apagará. Ele acende e o dever de manter aceso é nosso. Amém, isso é um bom... Gostei muito, gostei. E você falou justamente do versículo que eu amo, que fala do combustível, que fala do fogo, que, assim, por muitas vezes, cara, eu confesso que eu falo, Deus, todas as vezes que eu entro cada vez mais para poder falar aquilo que o Senhor manda, aquilo que o Senhor pede,
eu sou rejeitado. E isso em vários lugares, principalmente na igreja, né, cara? Hoje em dia as pessoas não querem ouvir o que Deus realmente tem pra dizer. As pessoas querem ouvir aquilo que agrada, aquilo que massageia o coração, né, o ego. E o evangelho é confronto. O evangelho não é para massagear ego. O evangelho é confronto, porque quando você é confrontado, você entrega o seu melhor. Sim. Você entrega aquilo que o Senhor quer que você entregue. É por isso que ele se alegrou, ele achou graça no sacrifício, né? Quanto mais Jesus se sacrificava, mais ele via a glória de Deus. Mais a face do Senhor se revelava para ele. Então, assim, é desse jeito, quando a gente começa a nos sacrificar pelo reino, a gente começa a viver o reino. Né, Maico? Verdade. Agora vamos falar um pouco de louvor, né? Vamos. O cara cantou, tá aqui, vamos falar um pouco de louvor. Eu queria lembrar 2 hinos que fizeram bastante sucesso na internet. Eu acho que é Carne e Espírito, né? Caramba, Carne e Espírito. Você e 3 pessoas, se eu não me engano, ou 2 meninas. Vou até verdade. botar um Conhece, café né? aqui agora. Verdade. Você quer um E café? tem o Liberta-me de Mim, que também Foi, viralizou o Liberta-me muito na de Mim. internet. Cara, o Carne e Espírito, eu escutei essa canção e aí eu decidi cantar, não lembro, não, acho que eu cantei no meu quarto essa canção. E foi uma canção que me levou pra São Paulo, um pastor de lá me chamou pra ir pra São Paulo. E aí ele tinha um estúdio em cima da igreja dele. Alexandre, tu tem canção escrita por você? Eu falei assim, já escrevi alguma canção? Tenho. Aí ele falou, ó, tem um estúdio lá na minha igreja, em cima da minha igreja. E aí, o que você acha? Vamos lançar? Eu falei, tá, vamos. Nossa, ele veio com os músicos. Cara, os músicos muito bom, cara. Eu já tinha a música já tava toda pronta na minha cabeça, os arranjos, como que eu queria que ela começasse. Não teve tempo da gente fazer vocal, porque eu tinha poucos dias dentro de São Paulo, em São Paulo. E eu tava sem voz nenhuma. Não tinha voz pra fazer o vocal. E aí a gente subimos pro estúdio, a gente fez tudo, acho que em 2 dias. E aí ele chamou uma equipe de vídeo, gravamos o videoclipe dentro do estúdio também. Assim, Deus me abençoou muito aquela semana ali em São Paulo, né? Porque eu não gastei nada com clipe, nada. E o pastor me abençoou mesmo pra eu lançar a minha música, o hino que Deus tinha me dado, dentro do meu quarto, inclusive, escrevendo. Canta um pedaço pra gente, por favor. Um pedaço da minha música. Da sua E música. canta Carne e Espírito e Liberta-me de Mim mesmo. Tudo para assim. Mas primeiro canta a sua música, depois a gente... Enquanto ele te toca, ele te cura. Enquanto ele te toca, ele te sara. Enquanto ele te toca, ele restaura o que se quebrou. Enquanto ele te toca, te renova. Enquanto ele te toca, te levanta. Na cruz te libertou. Ele ainda cura, ele ainda sara. Ele te restaura, ele te renova, ele te levanta, ele te liberta, agindo ele quem vai impedir. Fala sobre cura, sobre a filha de Jairo, quando Jesus entra e toca na menina, e aí ressuscita ela e traz vida de volta. E aí o louvor foi baseado justamente sobre isso, quando o toque de Jesus, que o toque dele é poderoso, enquanto ele te toca, ele te cura. né? Fala mais ainda sobre o toque, né? Isso, sobre o toque. E o toque do Senhor, quando ele realmente nos toca, a gente não é mais o mesmo. A gente é transformado, a gente é restaurado, a gente é curado. E eu gosto muito de dizer que quando ele toca, é quando ele nos encontra, né? Ou seja, a gente às vezes fala, eu encontrei Jesus. A gente não encontrou Jesus. Jesus não estava perdido. Encontrou a gente. Ele que nos encontra, porque é a gente que está perdido, né? Então, quando ele nos toca, é porque realmente ele nos encontrou e a gente se permitiu ser encontrado, né? Porque, na verdade, ele não perde nada. Ele não perde nada do seu controle, ele não deixa nada fora da sua vista. Só que ele é um Deus tão amoroso e tão liberal, né, que eu digo, assim, não faz nada forçado, que ele deixa a gente ir. Ele deixa a gente solto. Vai, faz o que você acha melhor fazer. Quando você permitir com que eu te toque, exatamente, com que eu te toque, eu te tocarei e eu mudarei, transformarei o teu caráter.
e eu mudaria a tua história? Eu não tive livre-arbítrio, né? Tem uns que ele deixa, mas tem outros que... Eu também não. Caraca, eu acho que essa questão do livre-arbítrio é muito... É muito de pessoa pra pessoa, sabe? Muito de pessoa pra pessoa. Eu não tive livre-arbítrio, gente. É engraçado que eu até conversei acerca disso com uma amiga, porque quando ele te chama, não tem pra onde correr. Tem. O Mike falou dessa música Liberta-me de Mim, né? Essa música aí, ela fala muito da minha história. Teve um dia que eu estava muito mal. Eu assim, tinha acabado de me converter. Eu também vim do espiritismo. E nessa época, eu, pô, curtia. Eu era o rei do camarote, tinha uma boate. E aí eu fui me desfazendo de tudo. E aí eu fui pra igreja e ia pra igreja, mas não tava firme, sabe? E um belo dia aconteceu uma situação e eu fiquei muito mal e fui pra praia correr. Sempre gostei de correr, botar o fone no ouvido e eu sempre gostei de ouvir louvor correndo. Aí eu tava correndo na areia, comecei a correr, tava claro. Aí terminei de correr, não tava nem sentindo minhas pernas, tava correndo tanto que já tava à noite já e eu tava correndo. E as lágrimas começaram a cair quando eu comecei a ouvir Liberta-me de Mim. Uhum. E aí eu falei, caramba, eu preciso Muito tomar uma forte o louvor. posição. Eu preciso me posicionar, eu preciso realmente me converter de verdade. Aceitar o Senhor de verdade, de corpo e alma, de verdade. E aí eu fui, terminei de ouvir aquele louvor, aí dali eu me batizei e comecei o ministério. Benção. Então esse louvor, ele fala muito na minha história. Canta um pedacinho dele, por favor. Então liberta-me de mim. Refrão, né? Vocês querem acabar com a minha voz. Não precisa se entregar totalmente, não. Aquela Pode só palhinha. uma palhinha. Palhinha do carro. Vamos lá, o Tom, cadê o Tom? Dá um remar pra mim, por favor, produção. Então liberta-me de mim, eu quero ser a tua casa. Se o Senhor estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser livre pra viver a tua vontade. Ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade e reina o Espírito sobre a carne. A voz já foi embora. Botou alguma coisa aí que ficou melhor. Ficou top. Vim de congresso agora, gente. 3 dias. Eu acho que 2 meses ensaiando. Não tem como ter voz. Vamos falar um pouco de experiência? Qual a sua maior experiência com Deus? Cara, minha maior experiência com Deus, eu tenho uma que me marcou bastante, sabe? Eu acho que a experiência com Deus ela é muito particular, sabe? E uma das minhas maiores experiências com Deus, eu lembro que a primeira vez que eu fui para Arraial do Cabo, nós ficamos hospedados numa casa em Figueira. E Figueira tem muito mato, né? Tem uma casa aqui, outra ali, tem uns bairrozinhos. E aí eu lembro que nós ficamos um final de semana, se não me engano, ou 7 dias, alguma coisa assim. A gente ficou alguns dias. E aí eu tinha um caminho que do outro lado de Figueira, assim, você indo, tem os dois lados, que é o lado do mar, e tem o lado do outro lado que tem as outras casas. E aí eu lembro que do outro lado tinha um caminho que ele dava na praia. Era um caminho, tipo assim, de percurso de 10 minutos andando. E aí eu falei assim, a gente foi uma vez pra dentro dessa praia, só que é uma praia, tipo assim, deserta. Aí o Espírito de Deus colocou o desejo no meu coração de acordar três manhãs e fazer aquele caminho cantando, gente. Foi algo sobrenatural, assim. Foi uma experiência que me marcou muito, muito mesmo, porque não tinha ninguém. Eu fui levado por um ambiente completamente diferente do ambiente natural. E eu lembro que eu cantava os hinos da harpa, levava a minha harpa.
E aí eu cantava um louvor da harpa e orava e andando naquele caminho, assim, vendo aquele verde, aquele mar. Era só eu e Deus, então, assim, sentindo o poder de Deus muito surreal, sabe? Foi uma experiência muito gostosa, muito gostosa. E eu chegava no final da praia, dobrava os meus joelhos e orava, entregando minha vida, assim, aquele relacionamento com Deus. E uma das coisas que eu sempre falo com Deus, quando eu tô em oração, é: Deus, eu não tô aqui por conta dos benefícios, sabe? Eu não tô aqui por conta de uma porta aberta que eu preciso, eu não tô aqui por conta de um sonho, mas eu tô aqui por causa da tua presença. É a tua presença que me faz estar aqui, não é sobre os benefícios, mas é a presença, sabe? A presença é tudo, né? E sem ela, a gente não tem nada. Jesus, falando da presença, o que Jesus representa na sua vida? Meu melhor amigo, sabe? Aquele que quando todos se foram, ele ficaram, quando todos desistiram, ele insistiu, sabe? Então eu passei por esse processo de me afastar. Eu achei que tivesse tudo acabado. Falei, cara, já era, sabe? Acabou, já era. E aí ele tem feito a glória da segunda casa, da última casa, vou dizer última, da última casa, ter sido muito maior do que a última, muito maior. É, né? A glória da. Quando a gente diz a glória da segunda casa, a segunda casa é quando a gente estiver na eternidade, quando a gente tiver chegar lá no céu. Né? Eu costumo dizer isso, porque a gente aqui, a gente tá na primeira casa. A gente vai estar sempre na primeira casa. A gente só vai para a segunda casa, ou seja, para a última casa, quando a gente realmente for viver na eternidade. E a gente passar por esses obstáculos aqui, pela nossa escola, pelo nosso deserto, pelos nossos vales, pelos nossos preparos. Porque isso aqui é um preparo para ir para nossa verdadeira casa e última casa. E eu costumo dizer que sempre será por causa dele, né, Jesus? Porque é por ele, para ele, mas é por causa dele que estamos aqui. Por causa dele que fomos salvos. E às vezes eu sinto isso, né? Às vezes a luta é tão grande, a gente pensa em desistir, mas a gente lembra que é por causa dele. E aí a gente continua lutando, continua, né, buscando, continua realmente no propósito que ele tem para nossa vida. E Jesus nada mais é do que um exemplo de Bíblia viva, né? Bíblia em ações. Porque eu costumo dizer que Jesus ele veio para mostrar que tudo que está na Bíblia é possível ser feito, né? Porque se a gente tivesse somente a Bíblia ali escrita, dizendo aquilo que a gente tinha que fazer, e eu não tivesse vindo ele para vivenciar aquilo e mostrar que não é só inscrito, né? Não é só na Bíblia que está uma vida perfeita, mas ele veio para nos mostrar que realmente dava para a gente fazer conforme a Bíblia pede. Sim. Né? É uma Bíblia que provou que a Bíblia, sim, é capaz de ser cumprida. Então Jesus é tudo, né? Jesus é tudo que a gente pode ter como exemplo. Ale, vamos voltar lá no começo, sobre você ter saído, né, da casa do Senhor e pro secular. Hoje você sabe que 90% dos jovens que são músicos lutam contra isso, né, de estar na igreja ou tocar para o secular. Qual mensagem você deixaria para esses jovens hoje que estão vivendo essa guerra de não ir? Você diz de jovens que já estão tocando secular ou jovens que têm curiosidade? Não, jovens que têm curiosidade para não ir, entendeu? Mas você diz sobre cantar e tocar. Músico, cantor, músico de instrumento. O conselho que eu dou, furada. Meu Deus. Furada. Assim, tem coisas, cara, que não adianta a gente receber conselhos. Tem coisas que a gente vai precisar, de fato, tipo, Vivenciar. quebrar a cara. É tipo isso, mas assim, dando conselho, sabe? Um conselho muito bom que eu sempre falo pros jovens lá da igreja é: obedecer é melhor do que sacrificar. Obedecer é melhor do que sacrificar. Minha pastora, na minha adolescência, ela sempre falava muito isso, muito isso. Eu tinha muita dificuldade de obedecer. Muita dificuldade de obedecer. E aí hoje,
como eu falei, a minha mente não é mais a minha mente de 2 ou 3 anos atrás. Então, sempre que eu posso influenciar a juventude da minha igreja, gente, obedeçam, obedecer é melhor do que sacrificar. Porque obedecer, nem sempre a gente vai entender o porquê que a gente está obedecendo. Sim. Então, a gente precisa obedecer sem questionar, sabe? Obedecer é renunciar, obedecer é abrir mão da sua vontade para fazer algo que talvez você não entenda que outra pessoa está impondo para você fazer. Então, a mente dos meus pastores, quando me pediam para obedecer, era uma mente completamente muito mais à frente do que a minha, que era um adolescente, entendeu? Então, eu achava que era implicância, eu achava que era... eles estavam ou de picuinha comigo, mas hoje eu percebo que eu fui muito amado, entendeu? Eu percebo que eles pegaram muito no meu pé e era muito amor. Inclusive, eu até falei para alguns jovens lá da igreja, eu falei, ó, vou pegar no pé de vocês, hein? Eu vou pegar no pé de vocês, porque eu sei que Deus tem algo. Então, quanto mais é dado de fato, mais é cobrado. Então, assim, um conselho para a juventude de hoje é obedeçam os seus pais em casa. Obedeçam a sua liderança, obedeçam os seus pastores, obedeçam, obedecer. Um conselho para a minha geração é essa, obedecer. E Deus vem falando isso quando dá o conselho para Moisés. Em Deuteronômio 28. Se atentamente ouvires e obedecer, vocês vão comer o melhor dessa terra. Agora, se vocês desobedecerem... Tem um versículo também que fala exatamente sobre a pergunta do Michael, né? Que está em Tiago 4:7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O que acontece? Quando a gente é submisso a Deus, né? A gente já foi colocado em uma missão que ela já existia, que foi imposta por Deus. Então a gente tem que trabalhar nessa missão. A gente foi chamado para isso. E quando a gente se submete a Deus, a gente começa a ouvir as suas ordens. E a gente começa a cumprir aquilo que Ele tem para nós como missão. E quando a gente se afasta de Deus, a gente não consegue resistir ao diabo. E é o momento que Ele nos abraça. Porque quando a gente se vira para Deus, a gente dá as costas para o mundo. Mas quando a gente se vira para o mundo, a gente dá as costas para Deus. Então isso, né, é muito importante. Deus, ele quer nos usar o tempo todo, mas a gente precisa se submeter a Ele, estar próximo dEle, buscar a Ele. E quando a gente não faz isso, é o mundo que nos usa. Aí a gente é usado pelo mundo e não por Deus. E eu aconselho a todas essas pessoas, principalmente os jovens, né, que tem um dom de instrumento, que tem um dom de louvar, de adorar a Deus, se submeter a Deus de verdade, se entregar, buscar, para que Deus possa usar cada vez mais cada um desses jovens. E uma coisa que também estava mexendo aqui muito comigo sobre a atitude de você dele pro secular, eu gosto de olhar tudo pro lado bom, levar tudo pro lado bom. Cara, ali você mostrou que você realmente só deve satisfação a Cristo. Você, tipo assim, eu sei o que eu sinto, eu sei o Deus que eu sirvo, eu vou. Se eu não sentir que eu devo permanecer nesse caminho, eu vou voltar. Então, eu só devo mostrar pra Deus quem eu sou de verdade. Eu não tenho que provar nada pra ninguém. Porque tem muita gente que não faz certas coisas com medo de ser julgado, de ser apontado. Mas, na verdade, não tá fazendo não é por Cristo, é pelo homem. Ah, será que eu vou ser julgado? Será que eu vou ser apontado por isso? Será que vão falar mal de mim? É muito legal você falar isso, porque, não generalizando, né? Mas eu vejo em pessoas, quando você fala sobre com medo do julgamento das pessoas, assim, de fato, quando eu fui pro secular, eu não tive medo das pessoas, porque cada um sabe da sua realidade, entendeu? Mas, assim, eu devia, assim, uma satisfação aos meus pastores, à minha liderança, assim. Por quê? Porque há uma confiança em um acreditar no chamado ou talvez um cargo. Então, eu precisei explicar, dar uma satisfação, sim. Mas agora, quanto foi desafiador demais, porque apesar de eu ter perdido muitos seguidores, né? Porque não tem como eu estar falando tecnicamente no gospel e aí do nada pro público gospel eu vim com um produto
de pagode, porque não dá link, não é um público que aceita, Não né? interessa ao público, né? Não é interessante ao público. Então eu fui muito. Eu não fiquei com medo do julgamento das pessoas, porque aquele dali era o Alexandre, entendeu? Eu acho que fica muito com o julgamento das pessoas quando você monta um personagem pra agradar as pessoas, entendeu? Então eu nunca montei um personagem pra agradar as pessoas, entendeu? Eu sempre fui o Alexandre. O Alexandre que tentou no secular, sim. O Alexandre que voltou, sim, é o Alexandre, entendeu? Então. A confiança que hoje os meus pastores têm em mim é de fato sobre isso, entendeu? Porque quando eu estava na presença de Deus, eu mergulhei, e quando eu quis, eu chamei eles, olha, eu quero ir pro secular, então quando eu voltei, não, eu quero de volta, me ajuda, eu quero voltar. Então não houve máscaras, entendeu? Então a confiança que eles têm hoje é muito maior do que a que se tinha anterior, depois de eu ter passado por esse processo. É justamente sobre isso, é sobre uma clareza numa conversa, é sobre você declarar de fato quem você é, entende? Isso é importante. Por isso que eu citei os seguidores, né? Eu citei o público. Porque desde o início você sempre deixou claro que você comunicou a sua liderança. E isso daí é, a princípio, caráter, tá? Sim. Caráter, submissão, entender que você tem uma liderança, né? Que responde pela sua vida, que intercede por você. E você soube sair e soube voltar, retornar. E por isso eu acredito que Deus se alegra, entendeu? Porque tem muitos descrentes na igreja e muito crente fora, Sim. entendeu? Tem gente que honra mais do lado de fora do que quem tá do lado de dentro. Então isso daí não quer dizer nada hoje. E é muito importante. Então a gente fica muito feliz de ter a tua presença aqui hoje. Foi um prazer. Espero que possa retornar, né, Mike? Com Vou certeza. retornar mais vezes, né? Quando eu for lançar minha música aí. nova, eu quero voltar aqui Tem pra que lançar minha com música. pra lançar. Gente, foi prazeroso demais ter o Alexandre aqui conosco. Espero que vocês tenham curtido. E deixa um recadinho pro público. Um recado pro público. A Bíblia vai falar para nós sermos firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Constância e firmeza. Amém. É sobre isso, gente. É sobre resistir. Sobre resistência, constância. Porque só assim você irá conseguir chegar no teu propósito. Que Deus abençoe. Que Deus continue agora iluminando os seus passos. Muito obrigado, gente, Tá. pelo convite, pelo carinho de estar Eu que aqui. agradeço. Tá bem? Gente, até já. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Na paz do Senhor.